Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos voltar aqui para a segunda fase do direito processual civil. A gente deu uma pausa aqui, tomando um belo cafezinho feito pelo ilustre Manuel. Café delicioso aqui, a gente vai voltar rumo ao terceiro bloco da aula. Vamos lá? É o seguinte, pessoal. A segunda fase do direito processual civil é a fase do processualismo, fase do autonomismo ou cientificismo. É quando o direito processual ele ganha autonomia em relação ao direito material, mas também é uma fase em que o direito processual passa a ser considerado uma ciência autônoma dentro do ordenamento jurídico. Ou seja, se desvencilha o direito processual do direito material. Ou seja, sai o direito processual do direito material, passando a surgir como uma ciência autônoma, independente. Entendeu? A partir desse momento, surge essa independência do direito processual civil e é a partir daqui que a gente tem que prestar mais atenção, certo? Vamos lá. O direito processual, pessoal, o direito de ação, ele passa a deixar de estar fortemente atrelado ao direito material, passando a ser considerado o quê? Uma relação jurídica. Diego, relação jurídica de direito material? Não, não é uma relação jurídica de direito material, seja de cunho obrigacional, seja de cunho real, mas sim uma relação jurídica tipicamente processual. Relação jurídica processual essa que faz com que haja uma triangulação processual entre juiz, autor e réu. Juiz, autor e réu são considerados integrantes dessa relação jurídica processual. Veja, eu estou falando integrantes, eu não estou falando protagonistas, meros integrantes, ou seja, o juiz está ali, ó, em cima, olhando para baixo, olhando para as partes, de modo equidistante, garantindo a imparcialidade, mas nessa fase o juiz ele é um pouco arbitrário, ou seja, ele, doutor, eu queria fazer, não, quem manda sou eu sou o juiz, eu sou aqui o dono do processo e não vou abrir mão do que você quer nem do que eu requer, quem manda aqui sou eu. É uma fase um pouco mais arbitrária, certo, pessoal? Mas vamos lá. Grandes críticas a essa fase do direito processual civil. Críticas. Por ser considerado uma novidade, desatrelando-se aquela força do direito processual dentro do direito material, surgiram inúmeras teses. Eita. Surgiram, pessoal, inúmeras teses jurídicas. Eita, peraí, estou levando uma... Vamos lá. Surgiram inúmeras teses jurídicas, provocando, é claro, lentidão dos processos. Veja, estava por muito tempo sedimentada aquela corrente imanentista. A partir do momento que surge uma nova fase do direito processual civil, a partir de 1868, por conta daquela peça inaugural, Teoria dos Pressupostos Processuais e das Exceções Dilatórias, trazida por Oscar Van Bülow em 1868, como eu disse, a partir desse momento, novas teses são trazidas. Surge uma grande novidade em relação a essa corrente, essa fase do direito processual civil. Veja, a partir do momento que todo mundo quer escrever, a partir dessa nova lógica do direito processual civil, o processo torna-se lento. Cada juiz quer aplicar aquela fase, aquela lógica do direito processual que melhor lhe convier. Então, veja só, pelo fato de a relação jurídico-processual tornar-se o quê? Uma novidade, surgem inúmeras teses provocando a morosidade do processo dentro do Poder Judiciário. O juiz, ele é o quê? Ele é nitidamente muito forte. Ele é, de certo modo, até arbitrário, não querendo sequer ouvir as partes para a solução daquele caso concreto. Veja, doutor, eu queria mudar um pouco esse procedimento, vamos tentar fazer. Não, quem manda aqui sou eu, juiz forte. Diego, então o direito material não tem mais importância? Pessoal, cuidado com isso. Isso é uma pergunta frequente na prova de vocês. É claro que o direito processual, ele passa a se tornar um pouco independente em relação ao direito material. Mas, como eu disse a vocês, e volto a repetir, o direito processual, ele está intimamente ligado ao direito material, no sentido de que o processo nada mais é do que um instrumento para aplicação do direito material. Por exemplo, existe um procedimento especial chamado ação de consignação em pagamento.
Veja, a ação de consignação em pagamento é um procedimento especial, ou seja, trazido dentro de quê? Dentro de um processo. Trazendo regras específicas por ser um procedimento que a gente já viu quando discriminou, explicou o que era um procedimento. Mas veja, existe uma das situações de ação de consignação em pagamento em que o consignante simplesmente deposita o dinheiro, o valor, bem como uma coisa, e, na verdade, ele quer se desincumbir do ônus da demora, mas que, de fato, ele não sabe quem é o possível credor daquele dinheiro ou daquela coisa. Ele deposita a coisa e as partes que se resolvam. Poxa, essa questão aí é de direito material de cunho obrigacional. Então, você nota que o direito processual, através de um procedimento especial de ação de consignação em pagamento, ele busca regular, por exemplo, regras específicas pautando-se num direito material específico, que é exatamente essa controvérsia de quem é o credor. Veja, o direito processual, apesar de ganhar autonomia, ainda assim consegue puxar o direito material para melhor aplicá-lo, buscando solucionar casos concretos. Pacificação social, resolução de conflito de pretensões resistidas. Beleza, pessoal? Vamos embora. Terceira fase do direito processual civil. A fase do instrumentalismo. Que fase é essa, Diego? Fase do instrumentalismo é o seguinte, pessoal. Para essa fase, o direito processual, o direito de ação, continua a ser considerado o quê? Uma relação jurídica diferente da relação jurídica de cunho material. Seja obrigacional, seja real. Mas sim uma relação jurídica tipicamente processual. Mas eis a diferença, pessoal. Enquanto há uma relação jurídica processual triangular na fase anterior do direito processual civil, nessa terceira fase do direito processual civil, surge uma relação jurídica processual circular. Note, o juiz deixa de ser aquele chefe do processo, aquele juiz deixa de ser arbitrário. O que é que ele busca? Ele busca solucionar o conflito entre autor e réu. Só que, apesar de estar equidistante das partes, autor e réu têm certa autonomia, têm certo protagonismo na solução daquele conflito. Ou seja, doutor juiz, eu sou o autor, eu estou aqui com o réu, Mas veja só, vamos tentar solucionar esse problema, vamos tentar solucionar essa questão. Desse modo, aí o juiz faz, poxa, é mesmo. Isso é a melhor forma de solucionar esse conflito. Eu quero gerar aqui, pessoal, para vocês, pacificação social. Concordo com você. Ou seja, o juiz, junto com as partes, seja autora, seja ré, ele deixa de considerar autor e réu como meros integrantes da relação processual. Autor e réu ganham um novo espaço, passando a ser protagonistas da relação jurídico-processual. Entenderam, pessoal? E o juiz, ouvindo as partes, deve melhor entender, melhor aplicar o direito material naquele caso concreto, buscando a solução daquele conflito de pretensões resistidas entre as partes adversas. Ficou claro, pessoal? Fique de olho nisso. Vamos embora. Então, juiz, autor e réu passam a ser considerados protagonistas. Aí eu pergunto a vocês, perguntinha de prova. Diego, o direito processual, o direito de ação, é um ramo do direito público ou um ramo do direito privado? Pessoal, é um ramo do direito público, porque veja, a partir do momento que existe juiz, autor e réu, e eles deixam de ser considerados meros integrantes da relação jurídico-processual, passando, a partir dessa terceira fase, que é a fase instrumentalista, passando a buscar um protagonismo entre aqueles autores, seja juiz, seja autor, seja réu. Eu pergunto a vocês, vocês concordam comigo que há o Estado presente nessa relação jurídica? Veja, o juiz é um agente político encarregado da melhor solução daquele caso concreto. Consequentemente, por envolver o juiz e o juiz, por meio do exercício da jurisdição, ter a possibilidade de solucionar aquele caso concreto, aquele conflito posto em juízo, a partir de então, entende-se que o direito processual civil, embora existam outras correntes, a partir do momento que existe esse juiz na relação jurídico-processual, sendo protagonista, assim como as partes, esse juiz puxa o direito processual para o ramo do direito público, em detrimento do direito privado. Ficou claro? Vamos lá. Então, Diego, eu estou entendendo. Eu entendi.
eu entendi que a partir da fase do instrumentalismo, o direito processual, o direito de ação, passa a ser considerado uma relação jurídico-processual em que há inúmeros protagonistas, dentre eles juiz, autor e réu. Veja, se há protagonista e há uma noção de acordo, de cooperação entre as partes vão tentar auxiliar o juiz, que está lá em cima, olhando a questão, analisando a questão. As partes vão auxiliar o juiz na busca da melhor solução daquele conflito. Então, qual o espírito dessa previsão instrumental trazida no novo Código de Processo Civil? É simples. Vamos para o artigo 6º do novo Código de Processo Civil? Todos os sujeitos do processo, pessoal, todos os sujeitos do processo, juiz, autor e réu, devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Então, pessoal, o juiz, ele deve cooperar as partes na solução do melhor conflito? Perfeito, pessoal. O autor, pessoal, é claro. E o réu? Também. Aí eu pergunto a vocês, e terceiros? Também, pessoal. E auxiliares da justiça? Também, pessoal. Por quê? Todos os sujeitos do processo. Isso vai ser uma pergunta para vocês na hora dos certames posteriores. Fiquem de olho. Veja só. Quando a gente viu a fase anterior do direito processual civil, a gente viu que as partes, tanto o autor como o réu, eram integrantes da relação jurídico-processual, não eram protagonistas. Beleza. E a gente viu que, a partir do momento que passa a surgir uma novidade, desvencilhando o direito processual do direito material, surgem inúmeras teses jurídicas. É uma novidade e, consequentemente, a aplicação dessas novidades torna o processo lento. Mas veja, quais são as vantagens dessa terceira fase do direito processual? Veja, a partir do momento que o direito processual continua sendo uma relação jurídico-processual, há novidade nisso? Não. Então vamos lá. Não é mais novidade, pessoal. As teses já estão sedimentadas. Isso dá uma ideia de celeridade processual, rapidez, menos morosidade dentro do âmbito do poder judiciário. Juiz forte ou juiz fraco? A gente viu que na fase anterior do direito processual civil, pelo fato de o juiz estar lá em cima, equidistante das partes, não querendo ouvir autor, não querendo ouvir réu, considerando os meros integrantes da relação jurídico-processual, o juiz era forte. Consequentemente, ele não queria ouvir a parte adversa. Veja, tendo por base o instrumentalismo e principalmente tendo por base o artigo 6º do novo Código de Processo Civil, que traz exatamente essa cooperação entre as partes, seja juiz, autor e réu, bem como terceiros que integram na relação jurídico-processual. Já ouviram falar em intervenção de terceiros? A gente vai ver isso ao longo do curso. Auxiliares da justiça, bem como mediador, conciliador, depositário, administrador, enfim, inúmeros auxiliares da justiça que, se for o caso, ao entrar na relação jurídico-processual, também devem cooperar para a melhor solução do conflito posto em juízo. Então vamos lá. Juiz é forte ou o juiz passa a ser um pouco fraco, tendo em vista a oitiva das partes na solução do conflito? O juiz deixa de ser forte, todo-poderoso. Ele deve cooperar na busca daquela questão. Vamos lá, pessoal. Quarta fase do direito processual civil. A fase do neoprocessualismo. Pessoal, cuidado. Cuidado, porque a partir daqui passa-se a aprimorar o direito processual e, com certeza, tendo por base essas novas fases do direito processual, tendo por base principalmente a segunda fase e a terceira fase, essa quarta fase, que é a fase do neoprocessualismo, é a mais importante. E possivelmente, em algumas questões mais elaboradas, até para tribunais, pode ser cobrado algum questionamento mais verticalizado. Fiquem de olho aqui na explicação. Neoprocessualismo. O neoprocessualismo, ele decorre de quê? Do neoconstitucionalismo. Veja, a gente está puxando aqui muito direito constitucional. Mas veja, eu tenho que puxar o direito constitucional a fim de explicar melhor o direito processual. Até porque existe no Código de Processo Civil, no novo Código de Processo Civil, existem regramentos específicos, tipicamente constitucionais, que foram jogados dentro do novo Código de Processo Civil. Então tem que ficar de olho aqui. Vamos lá. A partir do momento que surge o neoprocessualismo, tendo em vista o neoconstitucionalismo, neoconstitucionalismo? Neoconstitucionalismo. Veja, quando a gente estuda direito constitucional, a gente estuda o direito constitucional moderno, contemporâneo, bem como a gente também estuda uma nova fase do direito constitucional, principalmente após a Segunda Guerra Mundial. Veja, quando existia aquela ideia de constitucionalismo moderno, contemporâneo,
o que existia? Uma ideia tipicamente garantista. Como assim? Tendo por base um prisma moderno ou contemporâneo do direito constitucional, existia-se um prisma tipicamente garantista, no sentido de que o direito constitucional buscava apenas garantir a autonomia dos particulares em face do soberano. Espera aí, esse soberano aí está muito arbitrário. Vamos conter esse poder desse soberano aí por meio da criação de um direito constitucional que busque nos assegurar em detrimento desse soberano. Isso é o constitucionalismo moderno ou contemporâneo, mas que posteriormente, principalmente pós-Segunda Guerra Mundial, surge a ideia de neoconstitucionalismo, que, além da corrente garantista, ela puxa valores específicos, que a gente vai ver aqui no slide seguinte, buscando exatamente trazer maior legitimidade a esse direito constitucional, que, consequentemente, acabou refletindo na fase do neoprocessualismo. Beleza, pessoal? Vamos lá. Tendo por base o neoprocessualismo, que herdou muitos valores do neoconstitucionalismo, o direito processual, o direito de ação, ele continua a ser considerado uma relação jurídico-processual, diferente da relação jurídica de direito material, seja obrigacional, seja real. E, permanecendo a lógica do instrumentalismo, o que acontece? A relação jurídico-processual, ela permanece circular, tendo determinados protagonistas da relação jurídico-processual: juiz, autor e réu, e o autor e o réu, bem como ocorria aqui na fase do instrumentalismo, autor e réu... Ixi, Maria, tá feio, deixa eu apagar aqui. Vamos lá. A gente viu que naquela fase do instrumentalismo, aquela fase da relação jurídico-processual circular, em que existe protagonista, juiz, autor e réu, a gente viu que autor e réu, eles buscam também cooperar com o juiz na busca daquele conflito posto em juízo. Assim como ocorre com o instrumentalismo, o neoprocessualismo também tentou aprimorar esse conhecimento. A relação jurídico-processual, ela continua circular, tendo o juiz, autor e réu importantes papéis na busca daquele conflito, certo? Mas peraí, Diego, mesma coisa? Não, como eu disse a vocês, o neoprocessualismo, ele pegou o instrumentalismo e colocou valores do neoconstitucionalismo, buscando criar uma maior legitimidade no âmbito do direito processual. Vamos embora. Neoprocessualismo, ele decorre do neoconstitucionalismo. Vamos lá. Então, veja, o neoprocessualismo é um instrumentalismo com plus, com foco em 4 prismas específicos. Que prismas são esses? Nos direitos e nas garantias fundamentais, na justiça aos pobres, certo? Essa justiça aos pobres, Diego, eu não estou entendendo nada. Veja, a gente sabe que, principalmente após a edição da Constituição Federal de 88, essa justiça aos pobres, ela é exteriorizada por meio da criação, instituição e autonomia da Defensoria Pública. É aquela noção que a gente estuda em direito constitucional de universalização da justiça. Então, permeado de valores constitucionais, o neoprocessualismo buscou abarcar direitos e garantias fundamentais, a exemplo do contraditório, da ampla defesa, ou seja, outros direitos e garantias fundamentais que não esses, buscou permear o neoprocessualismo, bem como também aquela noção de justiça aos pobres. Não é à toa que o novo Código de Processo Civil tem capítulos específicos dentro do novo Código de Processo Civil, falando dos defensores públicos, falando da gratuidade judiciária, ou seja, olha a importância da temática dentro do direito processual civil. Aquela noção de processualística clássica, liberal, individualista, deixa a ter nome, pessoal, deixa a ter valor nessa nova lógica do direito processual. Busca-se tutelar o quê? A coletivização do direito. Diego, não estou entendendo absolutamente nada. Você falou aí que essa processualística clássica, liberal, individualista, ela dá valor não, ela é substituída pelaquela noção de coletivização de direito. O que é isso? Não estou entendendo absolutamente nada. Vamos lá, vamos aprofundar aqui. Veja, você concorda comigo que existem alguns direitos pulverizados no meio da sociedade? Por exemplo, o direito a um meio ambiente saudável, a um meio ambiente equilibrado. Pronto, direito a um meio ambiente saudável é um direito
difuso, que pertence a todos, pertence a mim, pertence a Manuel, pertence a uma série de pessoas e, consequentemente, todas essas pessoas têm legitimidade para a sua proteção. Veja, você concorda comigo que é possível eu, analisando que um determinado dono de empresa está poluindo o rio, não é possível eu entrar com uma tutela individual buscando fazer com que aquele poluidor deixe de poluir aquele rio, por exemplo? Não é possível? Mas você concorda comigo que essa tutela vai ser lenta e morosa? Vai ser. Então, consequentemente, o que é possível eu fazer como cidadão e tendo esse direito pulverizado no seio da sociedade? Posso simplesmente fazer o seguinte, provocar alguns legitimados para ações coletivas, por exemplo, a ação civil pública. Por exemplo, eu chego ali, doutor promotor, o senhor não é do MP? Vamos fazer o seguinte, eu tive conhecimento de uma situação que um determinado indivíduo está poluindo o rio. Faça o seguinte, entre com uma ação coletiva, entre com uma ação civil pública, buscando resguardar esse ambiente saudável. Esse direito não é só meu, esse direito é de toda a sociedade. Aí o promotor, o Ministério Público vai fazer o quê? Poxa, é verdade, isso é verdade. E ele vai entrar com ação coletiva, no caso concreto, uma ação civil pública buscando resguardar esse direito. Poxa, se o direito é de todo mundo, imagine se todo mundo que tivesse esse direito pulverizado buscasse provocar o Estado juiz, o Poder Judiciário, na busca de um provimento jurisdicional de uma sentença que lhe satisfizesse. Bicho, isso é rolo, isso é complicado. O processo individual ele é lento e muito moroso. Consequentemente, por ser lento e moroso, ele é muito custoso, ele é muito gasto público, pessoal. Então, provocar um dos legitimados para propor uma ação coletiva, a exemplo do MP, do defensor público, a exemplo dos procuradores federais, estaduais, enfim, provocar um legitimado para ação coletiva é o melhor meio possível para satisfazer esses direitos constitucionais permeados no novo Código de Processo Civil. Ficou claro? Então, essa ideia de processualística clássica, liberal, antiga, individualista, perde valor. Dá-se preferência à coletivização do direito, à defesa por legitimados de direitos pulverizados no seio da sociedade. E, pessoal, ponto-chave aqui, exatamente explicitado no novo Código de Processo Civil, em especial nos artigos 4º e 6º, a ideia de efetividade e satisfatividade, pessoal. São valores constitucionais que são permeados, jogados no novo Código de Processo Civil. Diego, não estou entendendo absolutamente nada. Vamos lá, pessoal. Olha o que traz o artigo 6º do novo Código de Processo Civil. Ele traz em relação à efetividade. Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável decisão de mérito, justa e efetiva. Olha o que traz o artigo 4º do novo Código de Processo Civil, trazendo a noção de satisfatividade. As partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Ou seja, quando o autor entra com a petição inicial, provocando o Estado juiz, o Poder Judiciário, ele não busca o quê? Ele não busca que o juiz simplesmente diga, autor, você tem direito, por meio de uma sentença de mérito, de procedência. Poxa, isso não é suficiente. Ele quer a satisfação, ele quer a efetividade. Satisfação e efetividade, embora estivessem implícitas no novo Código, embora estivessem implícitas no CPC de 73, passam a ser escancaradas, exteriorizadas no novo Código de Processo Civil, especialmente nos artigos 4º e 6º. São valores constitucionais trazidos pelo neoconstitucionalismo que são aplicados no neoprocessualismo, que é exatamente a exteriorização do novo Código de Processo Civil. Beleza? Vamos lá. Então, Diego, veja só, eu estou entendendo aqui, eu já ouvi você falando das 4 fases do direito processual. Mas existe uma quinta fase, não é isso? Exatamente. Existe uma quinta fase do direito processual civil, que nada mais é que uma corrente gaúcha. Como assim, Diego? Nada mais é essa corrente gaúcha, trazida pelo formalismo valorativo, que valores do neoprocessualismo, permeado pelo neoconstitucionalismo, que traz um plus específico, que são exatamente os valores éticos. Beleza, pessoal? Fiquem de olho nisso, isso é muito importante, certo? Então, note, para a gente fechar esse raciocínio e pular para o próximo passo. Note, antes, o direito processual, o direito de ação, era nitidamente comparado ao direito material, confundindo-se com a ideia de procedimento. Beleza. Depois, principalmente com o instrumentalismo, com o neoprocessualismo, com o formalismo valorativo,
o direito processual, o direito de ação, passou a ser contaminado pela noção de teoria do direito. Que direito? Principalmente o direito constitucional, que jogou, escancarou, principalmente pós-Segunda Guerra Mundial, valores constitucionais explícitos na ideia de neoconstitucionalismo, que, além de outros valores que a gente já viu, acabou permeando e explicitando algumas regras específicas relacionadas aos direitos e garantias fundamentais, às teorias dos princípios, à hermenêutica jurídica e, por que não, o controle de constitucionalidade. Vamos explicar isso aqui? Pessoal, direitos e garantias fundamentais a gente vai aprofundar um pouco mais no slidezinho posterior. Mas vamos para cá. Que teoria dos princípios é essa, Diego, que permeou o direito constitucional, tendo por base o neoconstitucionalismo, e foi jogado para o novo Código de Processo Civil? Vamos lá. Teoria dos princípios. Vejam, a gente sabe que norma jurídica é gênero do qual emanam duas espécies. As regras jurídicas, que são aqueles dispositivos legais, quando você pega o novo Código de Processo Civil e lê o artigo 4º, por exemplo, aquilo ali é o quê? É uma regra jurídica. Ou seja, é uma espécie do gênero norma jurídica explícita. Ou seja, se ela está explícita, ela gera segurança jurídica. Não há controvérsia quanto à sua existência. Veja só. Do gênero norma jurídica, passa a existir, como eu disse, duas espécies. Regras jurídicas, que a gente acabou de ver, mas também existem os princípios. Que princípios são esses? Princípios são mandados de otimização ou ponderação, muitas vezes implícitos no ordenamento jurídico. Vejam, é claro que existem alguns princípios explícitos. Exemplo, a dignidade da pessoa humana trata-se de um princípio explícito constitucional. Mas também existem alguns princípios implícitos constitucionais. Exemplo, o princípio da razoabilidade, o princípio da proporcionalidade. Enfim, existem princípios explícitos e implícitos. Vamos raciocinar agora aqui. Tendo por base o gênero norma jurídica, do qual emanam duas espécies, regras jurídicas, do qual exterioriza-se aquela noção de segurança jurídica, e os princípios que muitas vezes estão implícitos no ordenamento jurídico. Sabe-se que não existe hierarquia entre regras e princípios. Veja que confusão. Como é que uma regra jurídica explícita no ordenamento jurídico pode perder para um princípio implícito, que não está explícito no ordenamento jurídico? Poxa, isso é... Como é que se pensa numa possibilidade dessa? É impossível, né? Veja, pessoal. É claro que as regras jurídicas, elas geram o quê? Maior segurança jurídica. Mas muitas vezes, alguns princípios são importantíssimos que devem ser aplicados, seja princípio explícito, seja princípio implícito. Por exemplo, o princípio da dignidade da pessoa humana. Poxa, você concorda comigo que esse princípio constitucional, embora esteja explícito, princípio da dignidade da pessoa humana, você concorda comigo que esse princípio, ele deve prevalecer sobre qualquer regra jurídica? É claro, pessoal, é o que Hart chama de derrotabilidade. Apesar das regras jurídicas trazerem maior segurança jurídica, será possível as regras jurídicas serem derrotadas para alguns princípios jurídicos, seja explícito, seja implícito. Exemplo de um princípio jurídico explícito no ordenamento jurídico que busca afastar algumas regras jurídicas, o princípio da dignidade da pessoa humana. E um princípio implícito, Diego, que busca também derrotar algumas regras jurídicas, o princípio da razoabilidade e o princípio da proporcionalidade. Ficou claro, pessoal, essa noção? A ideia de hermenêutica jurídica, o que é isso? Essa ideia de hermenêutica jurídica. Veja só, pessoal. É a tentativa da Constituição de explicitar, de analisar, de procurar interpretar as regras infraconstitucionais, tendo por base a Constituição Federal de 88. Busca-se, por meio de critérios da hermenêutica jurídica, a melhor interpretação daquela norma processual infraconstitucional prevista no novo Código de Processo Civil. Vamos raciocinar. A partir do momento que existe uma interpretação buscando permear a ideia de norma infraconstitucional atrelada à noção de direito constitucional, passa a surgir a ideia de controle de constitucionalidade. Todos esses critérios, seja no A, seja no B, seja no C, seja no D, todos esses critérios aqui, além daqueles valores que a gente viu quando estudou o neoprocessualismo, permeiam sim o direito processual civil moderno, o novo Código de Processo Civil. Beleza, pessoal? Grande abraço e até a próxima aula.